Oi, galera! Tá entrando no ar mais um Em Revista. O programa de hoje tá recheado de coisas bacanas. Cadeiras elétricas, cadeiras cativas, cadeiras de rodas. A palavra em revista desse mês é cadeira. Ter uma cadeira no Maracanã, só sua, para assistir aos jogos que você quiser, é chique demais, né? O repórter Gustavo Elias preparou uma matéria super bacana. Confere aí. As cadeiras cativas do Maracanã existem desde a década de 50, quando o estádio foi construído, e através de duas legislações, dão o direito de seus titulares o uso em qualquer evento no estádio. Por se tratar de um contrato de natureza privada entre os titulares e o Estado do Rio de Janeiro, é possível a livre comercialização de toda e qualquer cadeira cativa no estado do Maracanã. Isso pode ocorrer por meio de um contrato de locação, por meio de um contrato de cessão de direito de uso, pode ocorrer por meio de uma compra e venda e até mesmo por transmissão hereditária. Apesar desse direito, os titulares receberam a notícia que não poderiam assistir aos eventos organizados pela FIFA e COI, o que gerou revolta entre eles. Simplesmente foram categóricos, anunciaram na mídia que os proprietários não teriam direito a assistir à Copa das Confederações, nem à Copa do Mundo, nem às Olimpíadas, a abertura e o encerramento das Olimpíadas. Simplesmente eles fizeram um comunicado e acabou. Daí em diante é que houve a iniciativa dos proprietários de entrarem na justiça, de interpelarem perante o governo e outros órgãos. Além da proibição de assistir esses eventos por conta das obras no estádio, essas cadeiras cativas tiveram que mudar de lugar. Houve um sorteio para determinar os novos lugares, o que também não agradou nada. O sorteio foi baseado na arquitetura nova do Maracanã. Quem tinha cadeiras especiais, que era lá em cima, as antigas amarelas, ficou lá em cima mesmo, as pessoas já estavam acostumadas. Agora, quem tinha cadeiras cativas, que era ali debaixo das cabines de rádio, que era do setor 1 até o setor 4, aí subiram lá para cima e foram redistribuídos. A minha cadeira, as nossas cadeiras da nossa família, ficava no centro do gramado. Aí ficou uma parte distribuída para lá e uma outra distribuída para cá. Ou ficava tudo junto, ou então botava tudo como era antes. Eu digo, ó, as três eram no centro, vão ficar no centro. Quem tinha cadeira na lateral vai ficar na lateral. Eles simplesmente fizeram um sorteio que muita gente, eu acho que a maioria, não se beneficiou. Apesar da insatisfação de grande parte, o estádio entende que o sorteio ocorreu e que não há mais nada o que ser feito. Cabe ao titular que se sentir lesado entrar na justiça e buscar seus direitos. Sabe aquela dorzinha chata nas costas? Muitas vezes as causas são a cadeira e a forma errada de sentar. Ei, Cleberson, senta direito, garoto! Um dos tipos de dores mais comuns são as dores na coluna. O que quase ninguém lembra é que muitas vezes a culpa pode ser da cadeira que você está sentando. Segundo a professora do curso de fisioterapia, Cláudia Monteiro, a cadeira mais apropriada é a cadeira ergonômica. Quando você senta numa cadeira ergonômica, você tem o apoio dos pés no chão, você tem o apoio da coluna lombar, você tem o apoio ao braço. Isso faz com que a sua postura, ficando melhor adequada, você evita problemas de saúde. Mas nem a cadeira ergonômica é 100% ideal. Se você for avaliar a cadeira ideal, ela precisa ser adaptada a quem vai utilizar. Como a gente tem diversos biotipos de pessoas, você tem pessoas mais altas, pessoas mais baixas, né? Isso faz com que as indústrias não tenham condição de criar um único modelo ergonômico. A forma que você senta também pode prejudicar sua saúde. A má postura ao se sentar é algo comum no nosso cotidiano. Você sente dores na coluna? Não. Eu sinto bastante. Também. Sinto. Você é uma pessoa que tem boa postura ou não? Mais ou menos, depende do cansaço físico. Não tenho uma boa postura. Acho eu que sim. Não muito, um pouco. Procuro sempre controlar. Você sabe qual é a forma correta de sentar para não prejudicar a saúde? Sim.
Encostando as costas totalmente na cadeira, é nem isso. É, manter o corpo ereto. Com certeza, só que a gente acaba esquecendo. Não. A primeira coisa, a gente não pode estar com os pés, com as pernas dobradas, nem com as pernas elevadas. A gente precisa manter um ângulo de 90 graus do pé ao chão. O assento precisa ter uma leve inclinação em torno de 20 a 30 graus, de forma que a gente faça uma pequena flexão no quadril e esta flexão favoreça, né, o retorno venoso. Uma outra coisa importante é o material do assento. Não pode ser um material liso, tem que ser um material mais poroso que facilite a transpiração de quem está utilizando. Porque senão você fecha os poros e aparecem aquelas erupções de pele que são tão comuns, ou a perda, da parte de cabelo nessas áreas. Uma outra situação importante é o encosto. O encosto, ele precisa ter um apoio na coluna lombar, de forma que esta área do corpo fique bem acomodada. E aí a gente consegue ter um conforto melhor a se acomodar. Um outro detalhe importante é o apoio dos braços. Quando você senta numa cadeira com o apoio dos braços, como até essa que a gente está aqui utilizando, você descansa os ombros sobre o braço, né? E isso facilita o apoio da sua postura, mantendo um equilíbrio de todas as articulações. E se com todas essas dicas e conselhos você ainda está sentando de forma errada, olha só o que a professora disse. Os órgãos internos, por acomodação, eles se deslocam anteriormente. Então, as pessoas que trabalham durante muito tempo sentadas tendem a ficar mais barrigudos, né? Tendem a ficar com o abdômen mais protuso, porque esses órgãos, eles cedem à ação da gravidade. Então, eles fazem uma nova acomodação. Então agora você já sabe, nada de sentar errado para não ter dores e nem ficar barrigudo. E aí, tá gostando? Então calma, senta aí que depois do intervalo você vai conferir tudo sobre cadeiras elétricas e designers de cadeiras. A gente já volta. Rapidinho, viu? Vocês já viram aquelas cadeiras diferentes, super chiques, cheias de conceito? Conversamos com um designer de cadeiras que nos explicou tudo sobre a profissão e sobre o processo de criação de uma cadeira. De acordo com o dicionário Aurélio, a cadeira é um assento ou banco para uma só pessoa, com costas e algumas vezes com braços. Mas para os designers, não é só isso. Eu acho que a cadeira ela tem primeiro que ela é super necessária, né? É um item absolutamente necessário. E ela como uma peça de mobiliário, que são, de certo modo, mobiliário é uma peça onde existe muita liberdade para criar, né? Então, por exemplo, um designer que está fazendo um ar-condicionado, ele tem um pouco menos de liberdade para criar do que um designer que está fazendo uma cadeira, né? E uma cadeira, às vezes, o designer ele pode chegar, vou inventar uma cadeira, fazer com minhas próprias mãos, enfim. Então, é um meio de expressão. Leonardo explicou que cada designer tem o seu processo de criação. Vamos conferir como esse processo funciona com ele. Primeira coisa, o desenho é a parte, né, essencial da vida. Acho que é muito difícil. Tem um dia que eu não faço um rabisco no papel. É muito difícil, né? E aí, essa constância de estar rabiscando, desenhando, é quando você está se questionando, se domando, e às vezes você tem um encaixe, alguma coisa, um detalhe de uma curva que você está sempre quase obstinadamente ali, sabe? Quase uma obsessão, você vai achando uma resposta. Às vezes eu vejo meus croquis e vou vendo uma evolução de um certo detalhe, enfim, né, que vai acontecendo. Então tem esse trabalho constante. Tem, obviamente, uma coisa que acho que já está na cabeça da maioria dos designers, que é uma
um modo de olhar tudo à volta, qualquer coisa, observar as coisas dali, extrair alguma coisa, questionar. Eu evito buscar inspiração para fazer o móvel em outro móvel de outro designer. Não estou inspirado, eu vou procurar, sei lá, vou procurar um livro de botânica, sei lá, um livro de culinária. Entendeu? Vai procurar em outros lugares que as ideias vêm muito menos processadas, né? E você tem a chance de trazer um trabalho muito mais original se você se inspirar em coisas que não são muito derivadas do seu trabalho diretamente. Aliado a isso, né, esse hábito de desenhar, esse método de pensar, a gente aqui também tem um laboratório de experimentação de materiais, que a gente está sempre colando um negócio no outro, furando, tira, troca. A gente também vai criando vamos dizer assim, uma biblioteca de métodos construtivos, de possibilidades, tentando errar muito também para ir acertando isso e alimentando o desenho. Ele vai inevitavelmente parar no computador. A gente vai começar a trabalhar digitalmente, a modelar, fazer uma modelagem tridimensional, já para ir refinando, acertando proporções, encaixes, etc. Então, às vezes, nesse processo de um croquis que é transformado num arquivo digital, esse arquivo digital, ele tenta traduzir o croquis, depois ele pode ser refinado 10, 15, 20, às vezes 100 vezes. A gente faz 100 versões de uma peça, vai refinando até chegar no que a gente considera o ideal. Depois isso ainda vai para a fábrica, né, para a produção mesmo. Da prototipagem ainda vai ter ajustes. Olha, essa peça está muito fina, está quebrando, vamos engrossar aqui, não sei o quê. Então, essa é uma cadeia, né? Então, inspiração, desenho à mão, desenho no computador, do computador vira um desenho técnico mesmo, que vai para a produção, aí tem um vai e vem até o produto ficar pronto. Criatividade é a palavra-chave para os designers. Pedidos inusitados podem acontecer e o profissional precisa estar preparado para atender às necessidades do cliente. Dá só uma olhada nessas cadeiras feitas por diversos designers. Leonardo Latavo, mesmo sendo um designer experiente, contou que às vezes eles acabam se apaixonando por suas próprias criações. E isso aconteceu logo na primeira coleção assinada por ele e seu sócio. A gente já fez umas 10, 15 peças super especiais que a gente mesmo fez à mão, tudo, né? E fomos para um evento lá, uma feira. E aí no primeiro dia foi mais ou menos, no segundo dia chegou uma cliente lá, uma lojista que queria comprar tudo, né? E a gente ficou assim, tipo, a gente não estava esperando, a gente não estava nem pensando em vender. E meu sócio, o Pedro, ficou, mas a gente vai vender assim? Sem nem perguntar quem é essa pessoa? Então a gente não queria, tinha alguma coisa que a gente que não queria vender, de tão apegado que a gente estava às peças, né? Então, quando a peça é única, às vezes com uma obra de arte, é mais difícil você querer vender, porque se apega tanto, né? E dá para entender todo esse carinho. Olha só as cadeiras criadas por eles. Se tem uma pena de morte assustadora, é a cadeira elétrica. O professor de Direito Marcelo Branco conversou com a gente e contou como funciona. Cadeira elétrica. Só o nome já assusta. A cadeira elétrica é um mecanismo utilizado para aplicar pena de morte por eletrocução. O condenado à cadeira elétrica é amarrado a uma cadeira especial, própria para esse fim. Eletrodos são colocados em partes do crânio e na parte inferior do corpo. Para melhorar a condução de energia, esponjas molhadas em uma solução condutora são colocadas nos eletrodos. E uma carga de aproximadamente 2.000 volts é lançada, trazendo o óbito do criminoso. Devido a acidentes e o longo sofrimento do condenado durante as execuções pela cadeira elétrica, esse instrumento está sendo abandonado. A cadeira elétrica ela é basicamente utilizada nos estados norte-americanos. Lá realmente que sempre fizeram o uso dela. A única exceção fora dos estados norte-americanos é nas Filipinas, que também faziam uso dela. Só que ela está entrando em desuso. Há uns 10 anos para cá,
ela está deixando de ser utilizada e está sendo substituído a cadeira elétrica pela injeção letal. O criminoso é condenado à cadeira elétrica após cometer um crime capital, o crime contra a vida. Mas e depois que é condenado? Como é o processo? Ela vai para um setor especial dentro da própria sistema carcerário norte-americano, que eles chamam de corredor da morte, onde eles ficam esperando a vez deles de ser eletrocutados. Então eles ficam ali aguardando e não existe nenhum preparo maior, né? A não ser aquilo mesmo que já é divulgado, que é a pessoa ter uma pessoa voltada à parte religiosa, né? O padre ou o pastor, para fazer uma última oração para aquela pessoa antes dela ser conduzida para a cadeira elétrica. Vem cá! Vem cá! Tá gostando do programa de hoje? Então fica quietinho aí, porque no próximo bloco você vai conferir um dia de um atleta de rugby adaptado. Acompanhar um dia de Edu Maier, um super atleta de rugby de cadeira de rodas. Dá só uma olhada. Hoje vamos invadir a privacidade de Eduardo Maier, um atleta de rugby adaptado. Há 8 anos, Eduardo é tetraplégico. Eu fui fazer um passeio de escuna, na época eu era casado, estava com meus 2 filhos também. E numa das ilhas em que a gente parou ali na região de... sempre confundo, de Itacuruçá. Numa das ilhas eu pulei da escuna, fui até a praia e na praia tinha uma pedra que ficava metade submersa na água e outra metade na areia. E eu resolvi pular, uma vez pulei em pé, já vi que estava rasa e uma outra pessoa pulou, né, de cabeça, assim, deu uma barrigada e eu meio que naquela... Por estar acostumado com água e tudo mais, eu acabei e falei, não, eu vou fazer o mesmo mergulho sem ser em pé, sem dar a barrigada, né? Aí pulei, fiz o mergulho, mas bati com a cabeça no fundo, que estava raso. E na mesma hora eu já senti aquela compressão no pescoço, parecia que tinha ficado sem pescoço. E fiquei boiando de bruços, né, com a cabeça para baixo, só que estava tão perto do pessoal, do grupo que estava com a gente, que a minha ex-esposa na época do barco gritou, ó, ele não é de ficar brincando, porque o pessoal achou que eu tivesse pulado e ficado submerso assim, brincando. Aí a pessoa que estava perto, tipo, só pegou, virou, fez assim, aí eu falei, pô, me ajuda que eu me machuquei. Aí ele me virou, fiquei de barriga para cima boiando e aí depois vieram as pessoas, chamou o bombeiro e tudo mais, veio um socorrista, né? Acabou que veio um helicóptero, no final das contas. Dali de Itacuruçá direto para o Miguel Couto. E dali eu fui operado no São Lucas, em Copacabana. Mas se você pensa que a vida de Eduardo tem muitos limites, está enganado. Eduardo mora sozinho. Olha só como é a rotina dele. O atleta desenvolveu o próprio jeito de fazer as coisas. Ele acorda, passa para a cadeira de rodas, calça o tênis que sempre são de velcro, por conta da limitação das mãos. E no café da manhã... Isso que eu estou fazendo aqui é um luxo para um tetra poder segurar uma faca. Tu vê que eu seguro a maçã meio diferente, né? Mas um jeitinho a gente descobre aqui como descascar, depois cortar. Além do rugby, Eduardo também surfa. Depois de um tempo que sofri lesão, os meus amigos começaram, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu falei, poxa, mas eu sempre surfei em pé. E o surfista que pega onda em pé tem uma certa rixa, preconceito, seja lá qual for o nome que se dê, né, de surfar deitado. Eu, não, surfar deitado não tem graça, até que me rendi e fui. Se olhar as fotos do dia, eu estou com um sorriso de orelha a orelha dentro d'água, por estar com os amigos, por estar dentro d'água. E dali eu conheci o Adapt Surf,
que é onde eu costumo ir nos finais de semana, sempre que eu posso, sempre que não tenho treino de rugby. E olhe bem para esse atleta. Em 2016, ele e o time Santerre Rio Rugby irão para as Paralimpíadas. A gente quer justamente assimilar o máximo possível de como é a modalidade, o que a gente precisa para durante Rio 2016 entrar e jogar de frente, assim. A gente também, assim, pode não gostar do que eu falo, a gente pode não ganhar de ninguém, mas se a gente fizer boas partidas, eu acho que isso já é muita coisa, perto de seleções que já jogam há 20 anos, a gente tem 5, 6 anos de tempo. Mas a expectativa é conseguir ganhar, de repente bater uma ou duas equipes, quem sabe até conseguir pensar em alguma coisa maior. Então chega de papo e vamos para o treino, Edu. E ele vai dirigindo. O carro de Eduardo é adaptado para cadeirantes. Colocar a cadeira no carro. Esse é o único momento que Eduardo pede ajuda. E lá vai nosso atleta. Preste bastante atenção no recado do Edu. Pela experiência que eu tenho como um tetraplégico que joga rugby, né, depois de 8 anos de lesão, eu posso dizer que é uma modalidade muito interessante e que é uma modalidade que levanta, dá muita independência a quem tem uma lesão tão severa como é uma tetraplegia, né, que compromete inclusive não só as pernas como os braços, e que a família que está passando por uma situação dessa entenda que aquela pessoa, que o seu familiar, tem muita condição de fazer muito mais do que você pode sequer pensar. Então, que dentro, com segurança, claro, mas que deixe a pessoa tentar descobrir os seus limites e também buscar, quer dizer, o rugby é uma modalidade para os tetras que não têm tanto comprometimento, vamos colocar assim. E existem modalidades para tetras com mais comprometimento. Então, assim, independente do grau de comprometimento, o rugby, a equipe aqui do Rio de Janeiro está precisando de atletas. Então, a gente está treinando no Grajaú Tênis Clube. A equipe é Santerre, a gente tem Facebook, ainda não tem a página na internet, mas a gente precisa de atleta para retomar o nível da modalidade aqui no estado do Rio, que já foi bem alto, agora balançou um pouquinho, mas a gente está buscando voltar a estar no topo. Então, quem quiser, a gente está lá de braços abertos para receber quem quiser e ajudar dentro do que a gente puder. Para mais informações, entre em facebook.com/Santerre Rio Rugby. Tudo que é bom dura pouco. O programa de hoje está terminando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa cadeirada toda. E se você quiser acompanhar a gente, curte nossa página no Facebook. É facebook.com/TV Uniswan. A gente se vê no próximo programa. Beijo e tchau!